Opa, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à segunda aula da especialização executiva e certificada em inteligência artificial. Nós estamos a poucos dias da grande inauguração dessa formação única no Brasil. Uma especialização que não vai apenas te aprofundar nas principais ferramentas, que vai além de te fazer usá-las como menos de 1% da população brasileira consegue usar hoje. E os que conseguem recebem altos salários. Para te falar a verdade, já tem muito amigo querendo contratar os alunos dessa especialização. Gente que eu trabalhei nos meus mais de 26 anos de carreira. Eles sabem que quando eu entro em algo, eu entro de cabeça para fazer o meu melhor. E sabem que eu não quero tornar os alunos apenas técnicos nessas ferramentas. Eu quero te ajudar a explorá-las da melhor maneira possível para o que você precisa, para o seu caso específico. Por isso, além dos módulos de cada ferramenta, eu decidi criar um módulo por profissão e área de atuação. Vai ter um módulo para o mercado financeiro, outro para marketing, um para o jurídico, parte de finanças das empresas e outros. São casos reais que eu mesmo apliquei aqui na Empíricos em cada um desses departamentos e os fez entregarem bem mais. É só você copiar e colar na sua empresa caso elas pertençam a esses setores. Se não pertencer, é só mandar uma mensagem para o nosso suporte. A especialização vai ser atualizada conforme esse mercado evolui, conforme novas ferramentas forem criadas. Atualmente, nós temos duas principais ferramentas: ChatGPT e Claude. Se você ainda não viu, para tudo o que você está fazendo para vê-la. É só arrastar a página para baixo que vai ter uma barra com todas as aulas disponíveis. Toca na primeira aula e dá uma olhada no conteúdo. Nela, eu te ensino o que você precisa saber antes mesmo de abrir o ChatGPT e o Claude. Os fundamentos que você precisa dominar antes de usar essas ferramentas. Eu passei por todas essas funcionalidades dessas duas ferramentas. Te expliquei para que serve e como utilizá-las da melhor maneira possível. Os modelos, que são os cérebros. O nível de raciocínio, que determina quanto esforço queremos utilizar. As modalidades, que determinam quais tipos de informação entram e saem. Os tokens, que representam o consumo. O contexto, que fornece a memória necessária para a conversa. Os conectores, que ligam a inteligência artificial a outras ferramentas. As ações, que permitem que ela execute trabalho. Os artefatos e produtos, que são aquilo que ela produz para nós. E os ambientes especializados, como o Work, Cowork, Cloud Code e Codex. Além disso, te disse que a aula 3 seria uma mentoria exclusiva comigo. Eu vou selecionar uma pessoa e analisar individualmente o caso dela. Se ela trabalha em uma empresa, eu vou mostrar como ela pode automatizar algum processo para ganhar mais destaque. Se ela tiver empresa, eu vou mostrar como deixar a operação mais eficiente com IA. Esse é o meu trabalho diário na Empíricos. Analisar meus funcionários, desenvolvê-los até o ponto que possam ser promovidos e deixar a empresa mais eficiente. O escolhido não vai ser selecionado por sorteio. Eu vou selecionar a dedo o ganhador. Eu vou levar em consideração dois critérios. O primeiro é o nível de engajamento com o projeto, a quantidade de visualizações que você tiver nas aulas e os seus compartilhamentos. O segundo tem a ver com o nível de detalhamento. Para realmente ajudar o vencedor na mentoria, eu preciso saber do caso dele a fundo. Preciso saber se ele tem empresa própria ou se ele trabalha em uma empresa. O que ele faz na empresa que trabalha ou em qual segmento atua a empresa que ele tem. E qual é o maior desafio profissional que você enfrenta hoje. Eu vou cruzar esses dois dados e escolher a dedo o vencedor. Então, se você ainda não comentou o seu caso na barra de comentários aqui embaixo ou compartilhou com um amigo o vídeo das aulas, a hora é essa. Comenta aqui embaixo. Mas tudo isso você já sabia, se você viu a aula 1. Nessa aula, eu prometi que eu construiria um agente autônomo do zero junto com você. Prometi que iria te ensinar a criar os seus primeiros funcionários virtuais, que vão fazer algumas tarefas operacionais para você, sem que você tenha que fazer praticamente nada. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Então, bora para a prática. Hoje vamos criar agentes autônomos de IA para automatizar a organização de e-mails. Mas antes da gente começar, eu preciso falar de algo muito importante. Tem um disclaimer que vocês precisam entender. Agentes autônomos de IA cometem erros. E quanto mais jovens eles são, maior a chance de cometer um erro. Nunca permita que ele execute ações críticas desde o início, desde o momento da sua criação. Essa é uma regra que eu sempre mantive nas áreas que eu gerenciei. Primeiro você faz o agente te dar a oportunidade de revisar o trabalho que está sendo feito. Na maior parte dos casos, vocês vão pegar erros. Vocês precisam entender o que causou esses erros, realizar uma mudança nos prompts ou nas informações de base que o agente está usando, voltar a testar e depois que tiver uma grande quantidade de acertos em sequência, aí sim você libera um agente totalmente autônomo. E mesmo assim, para ações muito complexas ou em que um erro seja muito prejudicial,
é melhor você sempre manter um humano no loop revisando tudo. Feito esse disclaimer, bora para a construção. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje é uma automação para organizar a sua caixa de e-mail. Eu falei que isso era possível na aula 1 e decidi te ajudar a construir essa solução na aula 2. Como essa habilidade pode te ajudar? No nível pessoal e profissional, mantendo sua caixa de e-mails organizada e não deixando e-mails importantes se perderem. Se a sua função envolve responder e-mails para clientes, fornecedores, o agente pode criar todos os rascunhos das respostas rapidamente, permitindo que a sua função seja só revisar e apertar o botão de envio dos e-mails. Então, vamos aos objetivos. Primeiro, ler a nossa caixa de e-mails. Segundo, organizar a nossa caixa de e-mails, categorizando cada e-mail em um tipo definido. Terceiro, montar um resumo dos e-mails que foram recebidos para cada uma das categorias definidas. E quarto, escrever rascunhos de respostas para e-mails que chegam na sua caixa. Primeiro passo, a gente vai fazer o setup do conector de e-mail na sua ferramenta. Esse é um passo essencial porque é a forma que o ChatGPT e o Claude têm para efetivamente executar ações dentro do seu e-mail. Eu vou fazer primeiro no Claude e depois eu mostro como que a gente faz isso no ChatGPT também, tá? Então, aqui no Claude, né, eu estou partindo do princípio que você já instalou o Claude, né, você já tem uma conta, seja ela gratuita ou paga, ou você já instalou e você tem uma conta no ChatGPT e ele está pronto para usar, tá? A gente vem aqui no Claude, no menu Personalizar, e a gente vem aqui embaixo em Conectores. Nos conectores aqui, você vai ver que tem diversos conectores, tem conector para inúmeros aplicativos. A gente está procurando aqui o conector do Gmail, tá? Então, ele deve estar em destaque aqui para você, normalmente ele é um dos que são mais populares aqui, né, na utilização do Claude. Se ele não estiver aqui, você vem aqui na lupinha e busca pelo Gmail. E aí você vai vincular. Ele vai dizer aqui que você ainda não está conectado no Gmail. Você vai vincular aqui a sua conta do Gmail com o Claude. Ele vai pedir para você escolher uma conta aqui. Faz o login na sua conta do Gmail. Pode abrir aqui o Claude. Pronto, conectado. Então, a partir de agora, o Claude está conectado ao seu Gmail. Vou fazer esse mesmo passo aqui agora no ChatGPT. Né? No ChatGPT você vem aqui no menu de plugins. E aí o menu de plugins aqui também deve ter aqui ou em destaque, se não tiver no destaque por algum motivo, você busca por ele aqui e você vem aqui e dá um instalar. Vai passar pela mesma configuração, vai fazer o login aqui com a sua conta do Gmail. E aqui você está com o plugin do Gmail também conectado aqui no ChatGPT. O segundo passo, as permissões. Aqui a gente já começa a entender um pouco melhor as diferenças entre o Claude e o ChatGPT. Quando você configura o conector do Gmail no Claude, ele te dá uma possibilidade de configurar no detalhe como cada permissão funciona. Se você quer que ele sempre pergunte antes de executar a ação, se ele pode fazer sem perguntar ou se ele nunca pode fazer. Já no ChatGPT você não tem essa opção. Ele sempre assume que precisa perguntar antes de executar cada ação. Apesar disso, vamos continuar desenvolvendo a ideia no ChatGPT para você ver do que ele é capaz e você decide se é o suficiente ou não. Terceiro passo, o processo. Você já deve ter ouvido falar por aí que não adianta usar IA se você não tem processos bem definidos, certo? É tudo verdade. O grande pulo do gato da criação de agentes autônomos, ela está no processo, que são basicamente as instruções que esse agente precisa cumprir e quais decisões ele precisa tomar. Nesse caso, nós vamos criar um processo bem simples. A gente vai usar um recurso chamado Labels do Gmail, em que você pode categorizar os e-mails como se eles fossem em pastas, né? Mas o que são esses labels? Eu vou dar um exemplo aqui do que são esses labels aqui no meu e-mail. Eu vou pegar um e-mail qualquer e aqui nessa ala de marcar como, a gente tem aqui diversos labels, né? Que são como se fossem em pastas. A gente vai usar esse recurso para separar os e-mails e garantir que você vai conseguir enxergar esses e-mails de maneira separada e organizada. Vamos abrir o bloco de notas no computador de vocês para a gente começar a criar a instrução, né, o processo do nosso agente? Eu quero que os meus e-mails sejam organizados em 7 categorias. Essas são as categorias que funcionam para mim. Tá? Então, eu vou colocá-las aqui, mas elas são um exemplo. Eu quero ter uma categoria de e-mails pessoais importantes. São e-mails que precisam da minha atenção pessoal, que sejam de pessoas que eu conheço, contas a pagar, pendências, avisos sobre entrega de produtos e similares.
Eu também quero criar uma categoria aqui de e-mails de conteúdo de IA. Então, eu assino diversas newsletters, né, de IA, e eu quero que essas newsletters e outros tipos de conteúdo que falem sobre inteligência artificial estejam classificados dessa forma. Eu quero também classificar e-mails sobre conteúdo de tecnologia que não são IA. São newsletters e outros tipos de conteúdo que falam sobre tecnologia no geral e marketing. Eu quero listar e-mails de clientes ou pessoas interessadas nos meus serviços. Seriam clientes ou potenciais clientes que estão me mandando e-mail. Eu quero falar sobre e-mails que falem sobre um produto específico que eu tenho muito apreço, que são placas de vídeo. Então, esse é o meu vício. Esse é um produto que eu quero sempre estar ligado se tem alguma novidade. Então, eu criei aqui uma categoria para isso. Então, toda vez que algum e-mail falar sobre placas de vídeo ou LLMs locais, eu quero que ele esteja classificado aqui também. E-mails de promoções no geral e outros e-mails que não se encaixem em nenhuma dessas categorias. É importante colocar o título de cada uma dessas categorias aqui entre o sinal de menor e maior para ficar claro que eles são títulos. Agora eu quero que cada um de vocês pause o vídeo e escreva aí no bloco de notas de vocês a versão de vocês. Uma versão que faz sentido para a sua vida, para o seu trabalho, categorias que fazem sentido e que vão te ajudar a organizar melhor o seu dia. Agora, vamos definir o que a gente quer que o nosso agente faça com os nossos e-mails. Então, qual é o passo a passo que o agente tem que fazer todos os dias ou toda vez que ele for chamado para organizar a minha caixa? Eu quero que ele leia a inbox da minha caixa de e-mail. Eu quero que ele categorize cada e-mail de acordo com as definições que a gente fez agora há pouco. Essa é uma etapa em que é muito importante a gente lembrar algo que eu falei na aula anterior, na aula 1, onde eu falei sobre a inteligência dos modelos. Na hora da categorização, se você utilizar um modelo de menor inteligência, um modelo mais simples, ele provavelmente só vai fazer aquilo que a gente está mandando, que é categorizar aqueles e-mails. Agora, se a gente está falando com um modelo mais avançado, um modelo maior e, obviamente, um modelo mais caro, ele pode conseguir raciocinar melhor e conseguir entender nuances dos e-mails que estão dentro da nossa caixa de e-mails e conseguir categorizar eles melhor. Então, aqui existe uma escolha que a gente faz sobre o quanto a gente quer que essa categorização seja feita de uma maneira muito precisa e que provavelmente vai custar mais caro porque você vai ter que usar um modelo mais inteligente, ou se uma categorização mais simples com um modelo mais barato ela é suficiente. Esse é o tipo de decisão que você só consegue tomar depois que o agente está rodando. Então você começa a rodar esse agente e aí você vai analisando o resultado, né, a forma com que ele categoriza os e-mails. E se você sente que ele está categorizando mal, porque você tem ali alguma categoria que é muito parecida com a outra ou que tem muito detalhe, muitas vezes você melhorar a inteligência do e-mail, do modelo, ajuda você a conseguir ter um resultado melhor. Depois disso, eu quero que ele crie um resumo para cada categoria. Então, ele vai analisar todos os nossos e-mails, ele vai categorizar todos os e-mails, né? Então, cada e-mail vai estar dentro de uma categoria diferente. Agora eu quero que ele crie um resumo para mim, né? Porque eu quero ler este resumo. Eu quero ler um resumo para saber o tipo de e-mail que eu recebi, né? Quantos e-mails relacionados a placas de vídeo eu recebi? Quantos e-mails relacionados a conteúdo de IA? Qual era o conteúdo de IA que está lá dentro? Que tipo de conteúdo interessante tem lá dentro? Então, a criação desse resumo para cada categoria é importante, porque você não precisa ler todos os e-mails um por um, e mesmo assim você vai saber tudo que você recebeu, tudo que é importante dentro do que você recebeu. Então eu quero que o meu agente crie um resumo para cada categoria. Depois eu quero que o meu agente aplique os labels de categoria em cada e-mail. Então ele categorizou os e-mails, fez um resumo, agora eu quero que ele pegue cada e-mail e coloque um label lá dentro do Gmail. Porque até agora ele só fez trabalho de inteligência, né? Ele só fez o trabalho ali realmente de inteligência artificial, como se fosse num chat. Agora eu quero que ele execute uma ação lá dentro do Google, né? Dentro da minha caixa de e-mail. Eu quero que ele coloque um label lá dentro dizendo: este e-mail aqui é um e-mail que fala sobre placas de vídeo. Este e-mail aqui é um e-mail que fala sobre conteúdo de IA. E assim por diante. Então, aplicar os labels de cada categoria
é algo importante, então tem que fazer parte do nosso processo. Depois, eu quero que ele faça uma coisa aqui, eu quero que ele retire o label de inbox dos e-mails que ele classificar. Por quê? Todo e-mail que está na sua inbox do seu Gmail, ela tem uma label invisível, que você não enxerga, mas é ela que faz com que o e-mail apareça na sua inbox. Então, ele precisa tirar essa label de inbox para que a sua inbox fique limpa. Então, o agente entra na sua inbox, pega todos os e-mails que estão ali dentro, classifica, faz resumo, cria um label novo, mas se você não tirar o label de inbox, esses e-mails vão continuar na inbox e a próxima vez que o agente for tentar entrar lá de novo, o que vai acontecer? Ele vai fazer tudo de novo com os mesmos e-mails. Então eu quero tirar esse label de inbox, né? Eu quero tirar esse e-mail da inbox. Né? O agente já fez o que ele tinha que fazer. Então esse e-mail não precisa mais ficar aparecendo lá. E aí você vai ter uma inbox sempre limpa, né? Ela está sempre limpinha, só com os e-mails novos que estão chegando mesmo. Para os e-mails enviados por clientes ou potenciais clientes, não retire o label de inbox. Por quê? A gente vai fazer hoje mais do que o que a gente prometeu. A gente não vai fazer um agente só, a gente vai fazer 2 agentes. Então, para esse segundo agente que a gente vai fazer, essa instrução que eu estou mostrando aqui vai ser importante. Então, vamos deixar aqui os e-mails enviados por clientes ou potenciais clientes, que são e-mails super importantes, vamos deixar esses e-mails dentro da inbox. Então, eu estou colocando uma instrução aqui para deixar esses e-mails lá dentro, porque a gente vai ter um outro agente que vai lidar com esses e-mails. Se você tiver algum tipo de dificuldade ou achar difícil criar essa organização de processo e até criar o agente, eu vou mandar no grupo de WhatsApp exatamente o fluxo do processo, o prompt e a habilidade, todo o texto, tudo que você precisa com essa minha organização para você poder analisar e alterar lá dentro, tá? Não precisa se preocupar, você não precisa sair do zero, a gente entrega e vai te dar isso de presente também. Quarto passo, o prompt. Agora a gente vai pegar esse processo que a gente criou e vamos transformá-lo em um prompt. Para isso eu vou passar para vocês mais uma dica. Uma dica para a gente conseguir economizar tokens, né? Lembra que eu falei lá na aula passada que economizar tokens é importante, né? O token é uma torneira que você tem que deixar aberta só na hora que você precisa. Tem algumas coisas que você pode fazer sem gastar os seus tokens. Isso é muito importante se você estiver usando uma conta gratuita e também se você estiver usando uma conta paga de um tier mais inferior, mais básico, porque a quantidade de tokens disponível é menor. Para fazer criação de prompt, eu normalmente utilizo o Google AI Mode. Né? Caso você não conheça, eu vou mostrar para você aqui. Ele é gratuito e tem inúmeras funcionalidades. Para você poder utilizar o Google AI Mode, você precisa só entrar numa tela de busca do Google, como se você estivesse fazendo uma busca normal, e aí você vem aqui na barrinha do Google no modo IA. O modo IA nada mais é do que o modelo Gemini do Google, um modelo um pouco mais antigo, mas que tem uma capacidade muito boa para executar tarefas simples. Ele é gratuito e você pode usar em qualquer lugar, no celular, no computador. Então, para essa nossa tarefa de escrever o nosso prompt, para que a gente não fique perdendo muito tempo na escrita do prompt, a gente vai pedir para uma IA escrever o prompt para a gente. Então, vamos pegar tudo que a gente já escreveu até agora. Os nossos objetivos, que são ler a nossa caixa, organizar a nossa caixa de e-mail, categorizar. Quais são as minhas categorias, né? Quais são as categorias que eu defini aqui e o processo passo a passo que eu quero que o meu agente execute. Então, vamos pegar esse texto aqui. Vamos colocar aqui num chat do Google AI Mode e vamos pedir para ele. Crie um prompt para criação de um agente autônomo que execute as tarefas propostas. Ele vai escrever um prompt completo para a gente, que a gente pode usar, copiar e utilizar nas nossas ferramentas agora na próxima etapa, que é a etapa de implementação. Lembrando que eu vou mandar não só o prompt, como toda a documentação que vai ser gerada a partir de agora para você no grupo do WhatsApp. Passo 5.
implementação. Agora nós vamos implementar e colocar o nosso agente para funcionar. Antes de você tentar fazer aí na sua casa, eu peço que você assista e lá no final eu tenho uma instrução adicional para você. No Cloud, nós vamos criar uma habilidade que vai guiar o nosso agente. Eu vou falar bastante sobre habilidades do Cloud na certificação. Para a gente implementar o nosso agente no Cloud, a gente vai abrir aqui o Cloud, vamos criar aqui um chat novo e a gente vai utilizar a funcionalidade Cowork. Você assistiu à aula passada, você vai lembrar que o Cowork é o estúdio de implementação do Cloud, né? Enquanto no chat você faz perguntas e respostas, no Cowork o Cloud vai ajudar a gente a executar ações e vai ajudar a gente a criar agentes. Então, aqui dentro do Cowork, a gente sempre garante que o permissionamento aqui está manual, para ele não sair fazendo nada sem que você saiba. O esforço aqui a gente pode baixar para médio. A gente não precisa de um esforço alto para essa tarefa específica. Cola o prompt todo aqui. E o Cowork vai começar a fazer o trabalho. Daqui em diante, ele vai assumir e vai auxiliar a gente na criação do nosso agente. Eventualmente, você vai ver que o Cowork vai fazer algum tipo de pergunta para você. Normalmente, essas perguntas elas estão relacionadas com ações que o Cowork quer executar lá no Gmail. Então, aqui no caso, por exemplo, ele parou e está me perguntando se ele pode remover labels de uma thread de e-mails do Gmail, porque ele quer tirar a label de inbox, conforme a gente pediu para ele fazer. Só que ele primeiro pergunta para você. Então, se isso daqui aparecer, você coloca aqui o permitir para esta tarefa, que vai permitir que durante a execução dessa tarefa ele faça isso, tá? Aqui o Cowork terminou de fazer, vocês podem ver aqui que ele realizou as ações. Todos os 27 e-mails de hoje foram rotulados com a categoria correspondentes e removidos da inbox, conforme a regra, já que nenhum se encaixou na categoria 4, clientes e leads. Eu realmente não recebi hoje nenhum e-mail de cliente ou potencial cliente, que é a única mantida na inbox. Nenhum e-mail foi excluído ou movido para a lixeira, que é muito importante porque a gente não quer nenhum e-mail excluído. Agora, vamos fazer exatamente a mesma ação dentro do chat GPT. O chat GPT funciona da mesma forma. Você cria aqui um novo chat, vem aqui na aba de Work, que é o equivalente ao Cowork, garante que você tem aqui o solicitar a aprovação, para que ele não faça nada sem solicitar a sua aprovação, cola aqui dentro o nosso prompt. Coloca ele para rodar, ele criou aqui um resumo, mostrando aqui, tá vendo? Todos os e-mails que chegaram aqui para cada uma das categorias, bem sucedido. Algo que é importante vocês saberem também é que nem sempre esse processamento vai ser bem sucedido. Muitas vezes, o prompt que a gente dá para o ChatGPT ou para o Cloud, ele está com algum tipo de deficiência, ou o próprio processamento do ChatGPT e do Cloud acaba não funcionando, e a gente pode ter algum resultado que não é o ideal para a gente lá na inbox. O que é importante a gente saber é que o Cowork e o Work são ambientes de desenvolvimento conjunto, em conjunto com a inteligência artificial. Se alguma coisa der errado, a gente pode vir aqui e avisar o Cowork que deu errado, né? Ou a gente pode avisar o Cowork que a gente quer fazer uma mudança e ele ajuda a gente a fazer essa mudança. Então, se na sua experiência aí acontecer alguma coisa errada ou ele não classificou os e-mails, é importante que você volte aqui e avise o Cowork. Chat, não funcionou, aconteceu um problema, isso daqui aconteceu. Ele mesmo vai procurar entender o que aconteceu de errado para reescrever o prompt interno dele e poder executar. E seguindo essa linha, a gente tem mais um ponto. O resumo ele está aparecendo dentro do chat do Cowork, mas ele seria muito mais útil se ele se transformasse num rascunho de e-mail dentro do nosso Gmail. Isso seria muito bom. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é usar exatamente esse conceito que eu acabei de falar para correção de erros, para a gente incluir uma funcionalidade nova. Eu quero que o nosso agente escreva um e-mail com o resumo, porque eu não quero ter que entrar todo dia aqui no Cloud e olhar dentro do chat qual foi o resumo dos e-mails que eu recebi no dia.
Eu quero que lá na minha caixa tenha um rascunho com um e-mail para eu poder enviar para mim mesmo, e aí a gente pode ter, como resultado, o objetivo é a gente ter uma caixa de e-mail que seja igual a essa daqui, em que a gente tem um monte de e-mails só com resumo de e-mails, só com resumo de cada dia. Então, ao invés da gente ter um monte de e-mail na nossa caixa de inbox, a gente tem os resumos de cada dia e a gente pode consultar rapidamente o que cada dia aqui trouxe de informação para a gente. Para a gente poder fazer isso, a gente vai simplesmente dar aqui uma ordem para o Cowork, né? Crie um rascunho de e-mail com o resumo do dia e um assunto, resumo do dia XXX, que é o dia que ele estiver resumindo, e direcione-o para mim. Então, a gente vai fazer um pedido para que ele altere o processo que a gente já fez, incluindo uma funcionalidade nova, que é escrever um e-mail com o resumo. Vamos deixar ele fazer aqui. Olha aqui, ele terminou e está falando que criou um resumo para mim. Realmente, ele está aqui na minha caixa de rascunhos, está aqui o resumo executivo do dia, então é só eu enviar para mim mesmo aqui, está aqui dentro já o resumo do meu e-mail. E aí eu posso só me preocupar com os resumos e não com cada e-mail individualmente. Se a caixa de vocês nunca tiver sido organizada antes e vocês quiserem deixá-la limpinha, né, que eu acho que é o objetivo desse agente, o melhor é, antes de ligar o agente, vocês colocarem todas as mensagens numa label de legado ou alguma label que indique que são e-mails antigos. Porque senão o agente vai tentar organizar esses e-mails de um passado distante e vai gastar muito token. Então, se você for como eu, que antes de ligar esse agente eu tinha mais de 60 mil e-mails na minha caixa, se eu tentasse organizar todos esses 60 mil e-mails, eu ia estar tentando classificar e-mail lá de 2013 e provavelmente eu não teria token suficiente para fazer isso. Eu vou ajudar você, eu vou te mostrar aqui como você pode organizar a sua caixa de e-mail para prepará-la para começar a usar o seu agente, para que você não se frustre ao tentar usar o agente e ver que você não tem token suficiente para isso. Então, para isso, você vem aqui no menu lateral, aqui na aba de marcadores, você clica nesse maisinho aqui e cria aqui algum nome de marcador que você queira, legado, antigos, alguma coisa que indique que são os e-mails pré o seu agente autônomo. Depois você vem aqui nesse quadradinho aqui no topo, seleciona tudo, e aí você vai ver que você tem uma opção aqui de selecionar todas as conversas. Porque quando você seleciona esse quadradinho aqui, você só seleciona os 50 e-mails que estão aqui na sua inbox, né? Ele armazena de 50 em 50. Então você clica aqui no selecionar todas as conversas, e aí você vem aqui nessa setinha mover para, e você procura esse label que você acabou de criar. Clica aqui, e ele vai começar a mover todas as suas conversas para lá. Se você tiver uma quantidade muito grande de e-mails, vai demorar alguns minutos ou até horas para sumirem todas as mensagens. Eu, da primeira vez que fiz, tinha 65 mil mensagens, demorou quase 2 horas para ele conseguir passar tudo para dentro de uma pasta. Então, se demorar, não se preocupa, espera que ele vai conseguir fazer. Agora que você já tem uma inbox preparada e um agente autônomo funcionando, vamos agendar para que ele se torne realmente autônomo? Digite o seguinte comando aqui no chat do Cowork. Agora, transforme essa instrução em uma habilidade e agende-a para rodar todos os dias às 8 da manhã. Se fizer alguma pergunta para você analisa, porque provavelmente isso significa que ele quer algum tipo de autorização sua. Você vai ver que do lado direito vai aparecer um artifact, né, um artefato, com o texto da skill aqui, da habilidade que foi criada. Ele vai pedir a permissão para fazer o agendamento,
você autoriza ele a fazer o agendamento e, ao final, ele vai te dar a opção de salvar a habilidade que acabou de ser criada, que no meu caso é atualizar porque eu já tenho uma. Pronto, a sua habilidade está salva. Se você quiser ver o agendamento da execução, você vem aqui na opção Programado e você vai ver que a sua habilidade está aqui salva e pronta para ser executada todos os dias às 8 da manhã. Um avanço recente do Cloud é o de que as tarefas agora elas são executadas na nuvem. Está até indicado aqui com uma nuvenzinha do lado. Isso dependendo do tipo de recurso que ela usa. Esse é um avanço recente e ajuda muito, pois até pouco tempo atrás você precisaria que o computador estivesse ligado para que a execução acontecesse. E agora você não precisa. Vamos executar também agora no ChatGPT? Vamos colar aqui a mesma instrução que a gente usou no Cowork, aqui no Work do ChatGPT, e vamos deixar ele trabalhar. Aqui no GPT também já terminou. Se você quiser verificar aqui o agendamento, você vem aqui no menu Agendado aqui, e você vai ver aqui a atividade agendada no horário que você determinou. É importante você lembrar que no ChatGPT a gente não tem o agendamento na nuvem igual no Cloud. Então o computador precisa estar ligado e com o ChatGPT aberto para a atividade acontecer. Lembra que eu falei que a gente ia te dar mais um presente? Então vamos fazer o nosso segundo agente autônomo, um que pode te ajudar bastante, principalmente se você recebe muito e-mail de clientes e potenciais clientes. Para esse agente a gente não precisa de nenhum conector novo. Apenas de um processo novo e de uma implementação diferente. Vamos lá? Pausa o vídeo agora e tenta criar você um processo novo para essa atividade, usando como base o que a gente já fez. Você vai sentir certas dificuldades, tá? Não se preocupa. Depois você continua aqui e olha se está parecido e consegue comparar. O objetivo desse novo agente vai ser identificar os e-mails que são de clientes ou potenciais clientes, formular uma resposta educada, formal, e colocar nos drafts do e-mail, nos rascunhos do e-mail. Qual seria o processo para a gente conseguir fazer isso? Então, como que a gente instrui o nosso agente a executar esse processo? Leia o e-mail, verifica se é de um cliente ou de um potencial cliente, utiliza um tom de voz adequado conforme uma documentação que a gente vai fornecer, consulta a tabela de preços para oferecer produto adequado e para montar cotações, consulta a garantia para endereçar clientes à troca ou garantia em manutenção, e para esse agente a gente vai usar uma funcionalidade diferente. Os projetos eles são grandes agrupadores de recursos. Você pode inserir recursos como arquivos, planilhas, documentos, textos, e esses recursos sempre vão estar disponíveis para as conversas e para as tarefas do projeto. Vamos criar aqui um projeto. No Cloud você vem aqui na aba de projetos, cria um novo projeto. No caso aqui eu criei AI Componentes Eletrônicos. Aqui você consegue enxergar tudo isso que eu falei, tá? Então o painel dos projetos aqui, você pode adicionar uma instrução específica que vai ser seguida por todas as conversas e por todas as tarefas que façam parte desse projeto. Você tem uma memória que ela é alimentada automaticamente pelo próprio projeto conforme você conversa com ele. E você tem aqui uma ala de contexto. É aqui que você vai colocar todos os documentos importantes ou inserir links para você poder entregar esse contexto para a sua tarefa. Se você clica no maisinho aqui, você pode carregar um arquivo, você pode conectar documentos que estão no Canva, você pode conectar documentos que estão no Drive, ou você pode adicionar um conteúdo de texto simples. Aqui, para facilitar, a gente vai criar todos os nossos documentos na mão, mas você pode colocar aqui PDF, Excel, planilhas, tudo que você precisar. Então aqui vamos inserir as nossas instruções. Eu quero inserir aqui, primeiro, uma instrução de discurso de vendas. Eu quero que o nosso agente ele se comunique de maneira diferente com potenciais clientes e com clientes atuais. Não se preocupa, eu não quero que isso seja uma instrução de venda, eu quero só mostrar para você como ele realmente consegue identificar quem são os clientes e adaptar essa comunicação para eles da maneira que for mais conveniente para você. Quando você estiver se comunicando com clientes, seja sóbrio, extremamente educado e mantenha um profissionalismo de nível mundial. Quando você estiver se comunicando com potenciais clientes, seja extrovertido, divertido, se comunique com emojis, use muitos corações.
Eu vou inserir aqui também uma tabela de preços. Então, eu estou colocando aqui 4 produtos, né? Uma memória que eu estou chamando aqui de TOPS de 8 GB, que custa R$1.000, uma memória Lows de 8 GB que custa R$100, e uma memória TOPS de 32 GB que custa R$5.000 e uma Lows de R$500. E eu estou também inserindo aqui um termo de garantia. Então eu estou falando que produto TOPS tem garantia de 1 ano, produto Lows tem garantia de 1 mês. Vamos começar abrindo aqui um chat no Cowork dentro do projeto, tá? Então você entra no projeto, clica aqui no Cowork e vamos colocar aqui o nosso processo. Você vê aí como o seu processo ficou, compara com esse que eu estou colocando aqui agora e vê se ficou parecido. Então eu estou colocando aqui o objetivo e eu estou colocando aqui o processo. Não vou falar mais nada, vou só colocar o objetivo e o processo e vou pedir para ele criar. Aqui ele terminou de criar o processo, mas ele ainda está aqui dentro do chat. Vamos testar para ver se funcionou? A partir de um outro e-mail, eu vou enviar um e-mail pedindo uma cotação e verificar se o nosso agente vai conseguir identificar o que fazer com ela. Vou mandar uma pergunta simples aqui. Vocês têm memória? O e-mail chegou na minha caixa, agora vamos perguntar aqui no chat, vamos pedir para o chat rodar. Apenas com e-mails de hoje. Ele encontrou o e-mail e aparentemente já escreveu o rascunho. Vamos ver como ficou? Ele criou um e-mail aqui, passando as cotações de memória a partir da tabela de preço que a gente inseriu ali no nosso projeto. Ele usou o tom exagerado que eu pedi para ele utilizar quando fossem clientes, potenciais clientes, né? Ou seja, pedido de cotação, e ainda fez mais perguntas aqui. Então, em teoria, parece que está tudo certo, eu poderia só enviar esse e-mail aqui e a gente já começou aqui uma relação comercial com um cliente. Agora vamos fazer um segundo teste simulando um cliente já existente. Então vamos passar aqui um problema. Minha memória TOPS está com problemas. Vamos enviar essa reclamação aqui. O e-mail chegou na minha caixa. Vamos pedir para o processo rodar de novo. Vamos lá ver se ele já escreveu o rascunho? Está aqui. Ele já escreveu um rascunho com uma linguagem extremamente séria, né, como a gente tinha pedido, inclusive pedindo informações aqui. Ele, né, mesmo sem a gente passar essas instruções, ele tenta trazer ali alguma informação adicional ou se comportar como uma pessoa de atendimento se comportaria, e parece que fez certinho. Então, a partir daqui, se a gente quisesse mudar esse comportamento ou se alguma coisa não tivesse acontecendo da maneira como a gente gostaria, a gente pode ou pedir para o agente alterar alguma regra de comportamento aqui dentro do chat, ou a gente poderia mudar as informações que a gente carregou no contexto do projeto, né? A gente poderia mudar ali o texto do comportamento do agente, ou a gente poderia mudar as informações de garantia, acrescentar mais informações. A gente poderia colocar um arquivo linkado no Google Drive para que toda vez que ele fosse alterado, o contexto do projeto já estivesse atualizado, mas isso tudo de uma maneira muito, muito simples. A gente consegue criar um atendimento automatizado e um leitor automatizado dos nossos e-mails. Então, para agendar, é exatamente o mesmo procedimento. Agende essa tarefa para rodar uma vez por hora. O mínimo que você pode configurar para uma tarefa rodar agendada na interface visual aqui do Claude do ChatGPT é uma vez por hora. Então você não conseguiria, por exemplo, configurar esse agente para rodar uma vez por minuto ou uma vez a cada 5 minutos. Existem outras formas da gente criar agentes autônomos que têm exatamente as mesmas capacidades ou até mais capacidades e que poderiam, por exemplo, rodar uma vez a cada 5 minutos ou uma vez a cada 10 minutos e que poderiam gerar resultados mais rapidamente, né? Poderiam ler com maior frequência.
mas isso é assunto para a nossa certificação. Tarefa agendada com sucesso, tudo aqui funcionou sem nenhum problema. Está aqui, triagem de e-mail de clientes, configurada e na nuvem. Se a gente quiser fazer isso também dentro do ChatGPT, a gente faz tudo igual. A gente vem aqui nos projetos, cria um novo projeto. A única diferença do ChatGPT é que você não pode digitar texto e inserir. Você precisa necessariamente linkar uma pasta no seu computador. Então, para esse caso, você precisaria escrever esse texto num arquivo de texto, colocar dentro de uma pasta no seu computador e adicionar essa pasta aqui nas configurações do projeto. Para a gente poder fazer aqui exatamente a mesma coisa no ChatGPT, a gente vem aqui no Work, escolhe o projeto. Então, vou escolher aqui o projeto que eu criei, o da AI Componentes Eletrônicos, copio e colo, e a gente pode pedir para ele agendar. Depois que ele agendou, você pode vir aqui no menu Agendado e vai estar lá a nossa atividade agendada também, aqui pronta para o nosso agente trabalhar. Lembrando que no ChatGPT, o computador precisa estar ligado e o ChatGPT precisa estar aberto porque ele não tem a execução em nuvem. Pessoal, só com esses dois agentes aqui, você já economiza muito tempo na sua vida se você tem que fazer isso hoje, ou você pode economizar 1 ou 2 funcionários na sua empresa se você é empresário. Você pode economizar tempo do seu vendedor para que ele possa gastar tempo realmente com atividades que vão trazer resultado para você e não com pesquisa e criação de cotação em tabela de preço. E a gente está saindo daqui hoje com 2 funcionários, um que organiza toda a sua caixa de e-mails e um que faz o papel de vendedor, respondendo e-mail de clientes e de potenciais clientes e enviando cotações. A gente podia ir mais longe, a gente podia trabalhar mais com as conexões de arquivos que compõem o contexto do projeto, a gente podia trabalhar com outros tipos de arquivos, mas isso é papo para a nossa próxima aula gratuita, onde eu vou dar uma mentoria exclusiva para um de vocês. E também para os futuros alunos da especialização executiva e certificada em IA. Lá eu vou entrar em caso a caso de cada uma das profissões, marketing, finanças e outras. Eu vou dar um exemplo específico que você pode copiar e colar no seu caso. Não se esquece de comentar aqui embaixo o seu caso para poder ganhar a mentoria, nem de compartilhar esse vídeo com seu amigo ou funcionário. Você tem até sexta-feira para fazer isso, combinado? A gente se vê na sexta-feira, dia 28, 19 horas em ponto. Um abraço!